Fala pessoal, mais um podcast da Acessível em parceria com a DLG Media e hoje a gente vai falar de RH, gestão de pessoas e para esse bate-papo aqui eu convidei um amigo, Marcos Ferraz, especialista em RH, estrategista organizacional. Marcos atua na gestão da Aquarela Parks. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Henrique. Estou muito feliz com o convite. Que bom que saiu esse papo. Demorou um pouquinho, mas... Demorou, mas saiu. Saiu. Marcos, conta pra gente um pouco da tua trajetória até aqui, quem que é o Marcos e o que é também a Aquarela Parks. Legal, Henrique. Bom, eu sou um apaixonado pelo comportamento humano, entrei para psicologia para fazer RH, tive uma crise com RH há um tempo, Henrique, e aí por 2 anos eu trabalhei na área clínica. Trabalhei inclusive numa clínica de reabilitação. Só que na hora que eu percebi, Henrique, eu não estava mais fazendo atendimento clínico. Eu estava cuidando dos processos de RH. Então, essa coisa de querer cuidar do ambiente sempre foi meu. E aí, passei por algumas empresas muito legais, área de tecnologia. E hoje eu me vejo dentro de uma indústria, né? Que é a Aquarela Parks. A gente produz playgrounds, né? Parquinhos para ambientes internos e externos. Como que é esse desafio de lidar agora com uma indústria? Tem essas diferenças, né? Você sai de um ambiente, aí tem que entender o outro processo, as pessoas ali dentro também, as familiares, cuidar. Sim, é um desafio muito legal. A grande mágica que eu acho da indústria é a gente conseguir enxergar a transformação do produto. Eu fiquei muito encantado, né, com o processo de manufatura. E isso também passa nas pessoas, né? Então, dentro de uma indústria, o capital intelectual ele é importante, né? A gente precisa de ter pessoas ali com conhecimentos técnicos muito específicos, então tem até uma dificuldade diferente, não digo maior, diferente de contratação, mas a gente também tem a mão de obra direta, que são as pessoas que trabalham diretamente com os processos e com os produtos. Elas também vão requerer do RH, né? Lá a gente chama de gestão de talento, que a gente fala que lá a gente não tem um recurso humano. Cada empresa adota ali adota um nome, a gente fala que são talentos. Formas de lidar, né? De cuidar dessas pessoas para que elas consigam trazer o resultado. A gente está em junho agora, esse programa está sendo gravado em junho, mas em maio começou a valer aí uma normativa que é a NR1, né? Sim. Que trata sobre saúde mental e tudo mais. O que você pode falar sobre a NR1, Marcos? Henrique, a NR1, a gente... Eu gosto muito de entender o conceito por trás, o porquê que houve essa atualização, né? Antes ninguém falava da NR1, mas ela já existia. Então, os postos de trabalho, os lugares que as pessoas trabalham, eles vêm ao longo do tempo sofrendo modificações. Então, lá no início, a gente tinha uma preocupação com as pessoas sofrerem riscos. Por exemplo, estou numa indústria, tem a área de segurança do trabalho, que vai olhar para aquela condição de trabalho. Você trabalha no escritório, como que está a ergonomia? Como é que está ali, se as pessoas estão sentando direito, se elas estão conseguindo fazer pausa, é um ambiente estressante. Até a gente olhava um pouquinho para isso, mas focado na questão física. Só que com o passar do tempo, veio a automação dos processos, as máquinas, e aí o capital intelectual começou a valer muito, né? Então a gente precisa tomar decisão, a gente precisa... Então, o que antes era um processo tocado por uma pessoa, hoje a gente tem uma máquina que faz isso, e agora a gente também tem a inteligência artificial também trabalhando ali junto com a pessoa. Então, existem riscos que nessa primeira atualização da NR não eram previstos, como são os riscos psicossociais, né? Nome palavrão, né? Nome enorme. Mas o resumo é que, como mudou a nossa forma de trabalho, veio mudando também a forma como a gente está exposto aos riscos, né? Então, essa atualização que veio aí, veio um tempo falando que ia acontecer, agora já está em vias de fato. Um monte de gente correndo, né, Henrique, para deixar isso adequado. Contratando aqui uma empresa de consultoria aqui, outra ali. Porque os pequenos empresários também sofrem muito, né, com isso, né? Sim, acho que essa é a minha maior preocupação enquanto RH, né? A gente pensar em como que vai ser... Porque, assim, numa empresa muito grande, onde a gente tem muitos recursos, é fácil a gente conseguir... Não é que é fácil, né? É menos dificultoso a gente conseguir estruturar esses processos. Mas como é que faz, por exemplo, o cara que é pequeno, né? Como que ele vai se organizar disso? É um desafio. Empresas que talvez nem tenham um departamento de RH.
RH. É, porque uma Ele tem um empresa contador, pequena, exato. né? E muitas vezes o dono faz esse papel, né? De RH. Ele que cuida dos funcionários, ele que garante que tudo, que a empresa cumpra com os benefícios legais, que seja um ambiente bacana. Então, muitas vezes isso está na mão do empresário. Você acha que esses problemas psicossociais, mentais, estresse, sempre existiu e hoje que a gente está olhando mais para eles? Eu acredito que sim, Henrique, sempre existiu e eu acho que hoje a gente olha isso com mais compreensão. Porque eu penso que nós somos da mesma geração, a gente é novo. Não vamos falar a idade. Não vamos falar a idade, a gente é novo. Mas olhando para nossa geração, a gente teve ali na formação, pelo menos eu lembro dos meus pais, da forma como eles cuidaram de mim. Eles tinham já uma preocupação com o meu bem-estar psicológico, isso acontecia, mas não como hoje eu vejo os meus amigos cuidando dos filhos. Então, a gente não percebia até então a dimensão psicológica. Até então, a gente acreditava que, poxa, se eu der só uma estrutura, uma condição legal ali de existência, tá tudo certo. Mas houve adoecimento, a pandemia mostrou também muito pra gente, né, Henrique? Foi a pandemia também. Mostrou muito pra gente como que as coisas, ansiedade, depressão, antes a gente via isso muito como um tabu, ainda vê, né? Existe ainda muito tabu relacionado a essas coisas, a gente não superou isso. Não se fala, né? Eu tive uma depressão. Se você falar isso, eu tive uma crise. Exato. Te veio como um fraco, como vejo, alguma coisa. Exato. E assim, a gente não tem vergonha de falar, por exemplo, putz, eu tô com um problema de pressão, normal, sei lá, tomar um remédio, mas a pessoa virar num ambiente e falar, poxa, eu tô com um problema de ansiedade, vou tomar um remédio, pronto, né? Então, assim, existe um tabu e a gente vem ao longo dos anos ali percebendo que a dimensão psicológica, ela existe, né? Não tem como a gente fugir dela. E o que são esses riscos psicossociais? Nada mais, nada menos, Henrique, são os riscos que estão ligados ao nosso psicológico e também às nossas condições sociais. Então, vamos pensar aqui no empresário pequeno, que não consegue fazer toda essa implementação da NR, mas ele precisa já fazer um movimento frente a isso. O ser humano, ele tem necessidades, né? Ele tem desde necessidades fisiológicas até necessidades de se sentir reconhecido, se sentir amparado. Eu até brinco, né? Na empresa, se a gente não reconhecer as pessoas, se a gente não der o palquinho pro colaborador subir, às vezes, alguém vai dar esse palco, ele vai subir e ele vai se sentir reconhecido. A gente precisa se sentir reconhecido. A gente precisa se sentir parte do todo. Inserido ali. Inserido. Abraçar. Todo Exato, acolhido. E um ambiente onde a gente consegue criar isso, e a gente percebe que as pessoas são indivíduos que precisam de fato desse acolhimento, que precisam se sentir parte de um todo, que precisam entender que elas estão produzindo na aquarela, não está produzindo só um playground, ele está produzindo um espaço de alegria onde adultos e crianças vão crescer e desenvolver e vão aprimorar as habilidades. Então, quando a gente tem compreensão do todo, o processo fica mais leve. Mas voltando nos riscos, ambientes nos quais a gente não consegue falar o que a gente sente, ambientes nos quais onde a gente já vivenciou com certeza em algum lugar, situações de pressão desnecessárias. Então, quando você pede para um colaborador entregar uma coisa que você não dá a ferramenta necessária para ele fazer e que não é humanamente possível e atingível, você está gerando um estresse desnecessário e isso vai prejudicar, porque antigamente a gente acreditava, Henrique, que existia uma separação entre a vida profissional e a vida pessoal. Hoje a gente já entendeu, dentro da psicologia organizacional, que nós somos um ser só. Então, quando eu tenho um problema na minha casa, eu vou ter dificuldade de performar no meu trabalho naquele dia. Só que também acontece vice-versa, né? Meu pai foi gerente de banco, a vida inteira. Depois ele foi empreender e assim, nos negócios que ele tocou, ele não cometeu os erros que cometeram com ele, mas foi um puta desafio pra ele. Por quê? Eu via muitas vezes ele sentindo pressões que não eram necessárias, né? Então, quando você pega um pai de família, por exemplo, e você desconsidera que ele é um pai de família,
Poxa, a gente coloca esse colaborador em risco. E aí a gente adoece as pessoas e esses riscos psicossociais, eles, além de adoecer as pessoas, vão impactar no resultado do negócio. Vão fazer com que eu tenha uma rotatividade maior. Então, assim, a gente criou um nome para uma coisa que já é pauta do RH há muito tempo, que é a gente criar ambientes onde as pessoas possam realmente se desenvolver, onde elas possam se sentir parte, onde elas podem desempenhar bem as funções dela. Porque quando você trabalha feliz, você trabalha bem melhor, né? Rende mais, né? Rende mais. Rende mais. E as empresas, elas estão preparadas para essa nova realidade? Henrique, eu acho que uma parte sim. Eu acho que o empresário que ele já entendeu o propósito do negócio dele, esse talvez seja mais fácil, porque talvez ele já esteja fazendo tudo isso que a gente está falando, mas algumas empresas não. A gente tem muito no Brasil uma cultura relacional, né? Então a gente tem o nosso jeitinho. E é incrível porque esse jeitinho nosso também traz muito resultado. Sim. Amo ser brasileiro e eu acho muito legal o nosso jeitinho. Mas agora vamos olhar para o lado ruim do nosso jeitinho. A gente cria culturas muito relacionais, onde as relações entre as pessoas acabam ultrapassando a nossa percepção de resultado. E aí o que acontece nessas empresas quando a gente tem essa cultura extremamente relacional? A gente não cria uma conexão que é focada no resultado. Então, e a gente cria riscos também. Porque pensa, se você é meu amiguinho, você é meu gestor, e a gente é super amiguinho, a gente sai no final aqui do trabalho e vai tomar uma cerveja. Tem legal. muito disso, né? Eu acho muito legal isso. Eu vou ficar amiguinho do meu chefe Mas o outro não é amiguinho. Os outros 100, 200, 300 funcionários não são amiguinhos. Você não consegue ser amiguinho de todo mundo. E aí eu crio esse ambiente. E aí você falha, como o meu chefe. Aí eu não tenho segurança. E aí é um termo que chama M, né? A fundadora desse termo de segurança psicológica bem colocou. Segurança psicológica. Eu não tenho essa segurança psicológica de falar, putz, Henrique, você falhou nisso. Ou você virar pra mim e falar, Marcos, você falhou nisso. Não foi legal. Porque eu fico com medo de você ficar chateado. Então, aí o resultado do negócio também é comprometido. Então, acho que... Toda uma operação. Toda uma operação. Então, eu acho que a forma da gente se relacionar, né? Pegar esse gancho da NR pra gente aproveitar e mudar a forma da gente se relacionar. Sim, a gente tem que sair junto pra tomar uma cerveja, a gente tem que ter amizade, mas de qualquer forma, eu preciso também cobrar o resultado que é uma pergunta aqui que eu coloquei também, Marcos. Legal. Existe pressão saudável no ambiente de trabalho? Existe. E se a gente não tiver um nível de pressão adequado, porque também tem o oposto, né, Henrique? Existem ambientes corporativos que a gente percebe que não existe pressão. E aí essas pessoas também não ficam. Por que elas também não ficam? Por que elas saem? Pô, não me sinto... Aí elas normalmente falam nas entrevistas de desligamento das empresas, né? Quando a gente conversa com muitos colegas de RH. Eu não sinto que eu tô crescendo, eu não sinto que meu trabalho faz sentido. Por quê? Tem pressão de menos. E tem a pressão demais. Então, assim, eu acho que a medida certa sempre funciona. Se a tua pressão do teu coração for 0, você tá morto, né? Tem que ter o equilíbrio. Mas ela precisa existir. Como cobrar resultado sem ultrapassar limite? Cara, entendendo que você tem um ser humano. O ser humano é incrível, ele é complexo, mas ele se desenvolve. E entendendo também que eu estou lidando com adultos, porque se a gente está no mundo corporativo, a gente está lidando com um adulto. Então, o adulto precisa ter clareza do que você está cobrando, ele precisa entender o porquê que você está cobrando aquilo, ele precisa entender o impacto do que ele está fazendo, e mais do que tudo, ele precisa entender que você está junto com ele. Se ele não entender que você está junto com ele, não vai funcionar. Então, muito dos problemas corporativos hoje acontecem porque hoje a gente quer tratar o adulto como criança, então fica aquela cobrança chata, aquela não respeitar o limite, né? Então, sem explicar talvez exatamente o que você quer, o que precisa. E qual que é a diferença entre cobrança e assédio? Cara, essa pergunta é boa, pesada. Falar pro RH, chegar essa palavrinha... A gente treme, né? Não é? Principalmente com a implantação de compliance, né? Que também tá super na onda. Cara, o assédio é o desrespeito. É com você cobrar do outro o que ele não pode entregar. É você não entender que aquela pessoa do teu lado, ela
tem uma importância. Eu acho, Henrique, que os feedbacks, pra gente ter um feedback ali à prova de assédio, o que a gente tem que fazer pra ter um feedback à prova de assédio? Ele não tem que estar focado na pessoa, ele tem que estar focado no resultado. Ele tem que estar focado no processo. Eu não posso chegar e falar, fulaninho, você é desorganizado. Putz, criei um rótulo. Tô lidando com adulto. Adulto não funciona assim. Na verdade, ser humano não funciona assim. Então, qual tarefa que demonstrou esse desleixo? Que tarefa? O que aconteceu? Qual o contexto? Antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso munir dos dados. Eu perguntei, fulano chegou atrasado. Toda quarta-feira, fulano chega atrasado. A clássica de um RH, né? Fui lá ver o ponto, o pessoal que cuida do DP. Toda quarta-feira, fulano chega atrasado. Mas por que fulano chega atrasado toda quarta-feira? Eu perguntei pra ele. Eu entendi de fato o que acontece com ele. Ou só vou dar uma advertência. Houve um diálogo? Não, mas existe também o fulano que folga. Esse eu vou ter que dar uma advertência. Mas não é olhar a situação por si só. Então, o que faz ser um assédio é quando a gente não faz a leitura toda do contexto, a gente não dá todo o contexto para o colaborador, a gente cobra sem cabimento, e aí, poxa, a gente está descumprindo ali uma das garantias básicas do ambiente de trabalho, né? Por isso que preciso também envolver a família. Talvez esse fulano que chega atrasado foi buscar o filho, porque toda quarta-feira, todo esse dia, ele atrasa porque tal pessoa não está conseguindo mais cumprir aquela... Pode ser isso, pode ser... Por isso que tem que envolver também que a gente estava conversando. Total, envolver família, porque assim, se o RH ele vai ser realmente um parceiro do negócio, ele vai ajudar a gente a trazer o resultado, a gente precisa entender, como a gente falou lá no começo, como que a gente motiva as pessoas, né? Esse colaborador. Eu tenho hoje na minha mão uma forma de puni-lo, né? Então, poxa, você chegou atrasado e tal. Primeiro que chegar atrasado e não chegar é uma variável, é um indicador de comprometimento, mas não é um indicador do todo, né? A gente precisa olhar o todo. Mas eu vou puni-lo. Do outro lado, eu também posso usar isso como um mecanismo de motivá-lo. Se eu descubro que na quarta-feira a esposa dele... sei lá, ela trabalha num hospital ou ela tem uma condição ali de saúde, existe um problema familiar que atrapalha essa rotina, esse problema familiar não atrapalha só a rotina, ele pode estar atrapalhando a saúde mental desse colaborador. Com certeza. E se eu entendo, enquanto RH, enquanto empresário, o que está acontecendo com esse cara, eu consigo ajudar ele. Se eu consigo ajudar ele, que olhar ele vai ter para o meu negócio? Vai se comprometer mais. Vai se comprometer mais. Então, às vezes, a gente fica preso naquele RH 1.0 de tipo, vamos punir, vamos... Esse não é o melhor caminho. Às vezes, com o nosso jeitinho mesmo, entendendo toda essa realidade, você traz a pessoa para perto do negócio, né? E você começa a entender, poxa, às vezes vale a pena a gente flexibilizar a quarta-feira porque esse colaborador está precisando disso nesse momento. E amanhã ou depois... preciso de uma viagem, de uma carga de última hora, surgiu uma necessidade, eu posso passar a mão no telefone e ligar para ele, porque ele com certeza ele vai estar comprometido comigo. Nessa. Exato. Então é a forma como a gente cria essas relações, sabe, Henrique? É o brasileiro. É o brasileiro. Outra, Marcos, é possível ter alta performance sem desgaste da equipe? É possível. Claro que é possível. Só que uma coisa que eu acho muito incrível da alta performance é que a gente consegue alcançar ela em muitos momentos, mas a gente... Na verdade, a alta performance é o maior esforço. É você conseguir dar o máximo do que você consegue naquele momento. Por exemplo, esse cara que da quarta-feira ele chega mais tarde, ele tá dando o melhor que ele pode. Então, eu consigo transformar um ambiente de alta performance desde que eu consiga também ter a segurança psicológica. E o que é a segurança psicológica? É a gente criar um ambiente onde as pessoas conseguem ter o espaço necessário para falar das necessidades delas. Para que elas consigam também dar ideias, para que elas consigam criticar processo. Elas falam, eu não sei se... Não é, Van? Na empresa, se é funcionário... É difícil. Eu acho que esse também é um dos maiores desafios hoje dos RHs. Porque você tem uma relação... Abre uma caixinha lá para pôr, olha, gostaríamos de...
Ninguém acredita mais. Coloca? Hoje em dia... Vai me mandar embora. Ninguém acredita mais. Ninguém acredita mais. A pesquisa anônima do RH, ela caiu há uns anos atrás num meme na internet. Se procurar, você vai ver. A gente caiu muito descrédito por isso. Mas esse é o maior desafio da nossa área. É criar um ambiente onde as pessoas consigam falar as coisas. E assim, é muito bonito eu colocar na parede da minha empresa. Bom, aqui a gente tem o valor X, o valor Y. Mas, de fato, essa cultura, ela existe no dia a dia? Quando eu preciso... Poxa, eu tenho um plano de saúde, por exemplo. O gestor, ele fica de cara torta quando um colaborador vai fazer uma consulta médica que não é de urgência, que é uma consulta eletiva. Por isso que a gente entra no ponto. O que vai fazer a segurança psicológica acontecer dentro da empresa é o líder. É o cara que é o porta-voz. Vem de cima. Vem de cima. É o dono, pro líder, E aí, exato. E assim, por que é tão difícil criar segurança psicológica? Toda empresa que você conhece que tem um RH, com certeza tem um programa de liderança. Será que os nossos programas de liderança estão funcionando e a gente está conseguindo? É muito difícil criar isso. Esse ambiente de segurança psicológica. Lá na Aquarela a gente tem um programa de líderes que chama Lidera. E um dos nossos princípios é a gente pegar comportamentos que os líderes, às vezes, eles desempenham ali, que são imperceptíveis por eles, tornar isso visível para eles, entender o que está acontecendo, olhar para esse fenômeno e entender, putz, a gente tem essa condição, e também dar ferramentas para que eles apliquem isso no dia a dia. A gente fez uma tarefa esses tempos que foi muito legal, que eu pedi para eles justamente fazerem uma reunião onde eles vão criar esse ambiente, eles vão criar esse espaço para as pessoas falarem, e eles não vão intervir nada, eles vão ouvir, vão entender, vão anotar, e depois disso criar um plano de ação. E foi muito incrível, porque, assim, segurança psicológica é uma pauta muito forte lá. A gente sempre, por uma questão dos fundadores também, a empresa sempre funcionou assim, criando esse espaço de inovação para as pessoas falarem e tudo mais. E ainda assim, quando a gente faz uma dinâmica dessa dos líderes com os liderados, aparece muita coisa incrível. Muitas ideias, muitas melhorias de processo, muita coisa que às vezes a gente não tava... E uma das perguntas era o que eu, enquanto líder, não estou enxergando, que vocês estão enxergando e vocês ainda não tiveram condição de me falar. E tem, né? Sempre tem. Tem muita coisa. A gente pode olhar para os nossos relacionamentos pessoais. Na nossa vida pessoal, às vezes a gente não consegue falar tudo. A gente não consegue dizer tudo. Não tá vendo. Não tá vendo. Tem não sei se é Leonardo Boff, eu até brincava isso com os meus filhos, e eu falava, cada um enxerga com o olho que tem. Uhum. Não é? E ele falava, pai, você tá louco, cara, que besteira que você falou. Aí eu encontrei essa frase e eu mostrei pra eles. Mas não é verdade? Você Total. tem uma realidade, você vive num mundo, numa realidade, você estudou em tal escola, você tem uma cultura, uma educação, o outro é um padre, o outro ou o outro veio de uma periferia, teve umas necessidades que... Então, o olho, né? Quem enxerga... E você falando isso, sabe o que me lembra, Henrique? Na época que eu trabalhei na área de tecnologia, os meninos lá da agência, uma pauta que tá super em alta, sempre tá super em alta, mas eu acho que a parte mais linda dela, uma das partes mais lindas dela é a diversidade. Porque como na Prospecta, uma coisa que eles falavam muito era como a gente vai criar uma campanha, uma ação e aí é mais relacionada à sua área, você pode falar muito melhor que eu, né? Mas... vai criar resultado se a gente não tem uma diversidade de pessoas ou uma diversidade de pensamento. Diversidade também é isso. Sem a gente dúvida. conseguir enxergar com o olho do outro, né? Isso E aí. entender o que o outro tá enxergando. É isso aí, senão vai ficar só aquela A coisa. gente faz sempre a mesma coisa. Vamos ter um monte de Henriquinho numa equipe. Um monte de Marcos numa equipe. Que Não equipe dá chata, certo. meu Deus! Para, não. Né? A gente tem dia que nem a gente se suporta e aí a gente vai ter uma equipe só de pessoas iguais. Não. E esse olhar, né? Então, assim, nas relações, às vezes qualquer relação fica esse vácuo ali e a gente precisa criar espaço. E aí entram os rituais, né? Que um bom líder de alta performance precisa fazer. Então, ele faz reunião de one-on-one, ele chama o liderado para conversar e cria um espaço para ele que ele fale as coisas que ele tá trabalhando, os projetos que ele tá fazendo, quais são os objetivos. Você lidera uma pessoa, você sabe o sonho dela? Por que ela trabalha? Qual que é o objetivo dela com o trabalho? Trabalho dignifica. Minha mãe e meu pai sempre me ensinaram isso. Trabalho dignifica o homem. Exato, mas beleza. Mas em que aspecto da vida dele?
É uma mãe de família que tá ali, mãe solo, que tá precisando fazer o sustento da casa? Eu preciso saber. Se eu não sei o sonho da pessoa que trabalha comigo, se eu não sei o que ela... Isso é o básico. Se eu não sei isso, como que eu vou criar segurança psicológica? Ela não vai falar entender, mesmo. a gente Não não vai vai. entender. Agora, se a gente tá alinhado... E da mesma forma também, o empresário precisa deixar isso claro pro colaborador dele. Você tá trazendo uma pessoa pro seu time pra realizar teu sonho. Né? Acho que Pra onde ninguém, que você vai? Você ninguém vai abre uma empresa e fala Você assim... vai fechar no outro dia tuas portas, ou você vai ampliar, ou você vai de uma hora para outra você vai demitir todo mundo. Exato. Você não abre uma empresa porque você quer fechar ela, né? É teu sonho. Verdade. E essa pessoa é aquela. Um dia eu vi alguém falando uma analogia que eu achei muito legal, que é como se você comprasse um carro zero. É uma analogia para o colaborador entender o lado do empresário. É como se você comprasse um carro zero e desse todo dia de manhã na mão desse colaborador. Você tá dirigindo o carro do outro. É o sonho do outro. Que foi uma coisa que a gente falou agora, né? De entender aonde você está trabalhando também, né? Isso Sim. Que eu comentei contigo. Eu trabalhei numa empresa muitos anos atrás que os colaboradores dessa empresa não sabiam se no outro dia ia ser demitido. Não, gente, isso Então, é quer injusto. dizer, aí a gente tomava café e tal, um olhava para o outro assustado, chegava em casa, não sabia o que ia acontecer, se você ia ser demitido ou não. Isso não é vida, né? Aí pensa, vamos pensar nessa empresa e nesse tipo de liderança. Se você não sabe se você vai ser demitido amanhã, eu consigo me criar projetos dentro desse negócio que eu vou me comprometer no longo para o médio prazo? Tem coisa que a gente só consegue construir numa organização, tem resultado que a gente só consegue construir no médio para o longo prazo. Você não consegue pensar porque você já trava a cabeça do colaborador aí. Ó, ele não sabe se ele vai estar aqui até amanhã. Então, para que ele vai se dedicar tanto? Outra coisa, o filme que saiu de novo, né? A versão 2 do Diabo Veste Prada, né? Sim. A Miranda, ela é esse líder. Acabou, gente. A época, ainda mais agora com a NR, a época dos líderes que faziam no medo. Não, cara, você é líder. Só no medo, né? Você não tem que fazer medo pelo no medo, chicote, no né? chicote. É chicote e... Cara, seja o líder as pessoas vão te seguir porque elas te admiram. É tão melhor. Bem melhor. Não, já passei por isso. O gestor chegar no meu primeiro emprego, eu lembro disso. A pessoa chegar, o barulho da pessoa andando já gerava ansiedade, né? Você fala, putz, agora vai rodar alguém. Você já pensou hoje isso? Se vem um profissional desse, uma empresa dessa hoje em dia, ia ter muitos assédio, ia ser notificada. Por isso que uma pergunta que você fez que eu achei bem interessante é justamente isso. Será que as empresas estão preparadas? Existem ainda esses gestores, né? E o passivo trabalhista, os riscos, né, vai ser enormes, porque se a gente não mudar a nossa forma de se relacionar, né? Se você é um líder, um gestor que age assim, não vai sustentar o teu resultado. Mas porque é muito comum também a gente ouvir assim no mercado, né? Mas a pessoa todo mundo tem medo, mas ela traz o resultado. Tá bom, ela traz o resultado, mas se você somar todos os corpos que ela deixou pelo caminho ali, de pessoas sangrando, será que já não é? E agora que a gente tendo método para verificar isso, né? Porque agora as empresas estão munidas de método para verificar isso. Sim. A gente tem que ter ouvidoria, e também não vai resolver esse lance da NR, Henrique, com uma palestra, um psicólogo uma vez na semana. Não vai, porque a gente está falando de problemas. Beleza, o psicólogo, nós enquanto psicólogos estamos habilitados ali a identificar o risco. Isso já é uma boa parte, mas e o plano de ação para isso? Né? Hoje eu escuto muito no mercado o burburinho do tipo, estamos identificando o risco, estamos fazendo levantamento do risco, estamos perguntando para o colaborador quando ele sai, estamos perguntando ao colaborador quando ele vai fazer o exame periódico. Tá, mas a gente está fazendo efetivamente esse plano de ação para não acontecer? Porque senão, né, vai dar um prejuízo grande para as empresas, né? Lógico. Imagina, o risco de processos, afastamentos. E pro próprio governo, né? E pro próprio governo. Que é o que a gente estava conversando antes, né? Que um monte de afastamento vai para o INSS. E aí? O governo tem condição de pagar esse pessoal? E a situação do INSS hoje não tá legal, né? A gente
percebe, às vezes, eles mandando de volta pro trabalho pessoas que a gente sabe claramente que ainda não estavam 100% recuperadas. Não tão legais, né? Exato. Então, existe essa questão social também, dessa conversa, né? Um ponto aqui que eu converso com vários empresários, com líderes, com gestores, contratação de mão de obra, principalmente chão de fábrica, está cada vez mais difícil. Por quê? O que vocês veem? Tem também essa dificuldade lá? Tem, eu acho que é geral. A contratação, hoje, a gente tem 2 pontos que têm dificultado o processo de contratação. A primeira é a mudança dos postos de trabalho, que a gente sabe que a forma que, se a gente não mudar enquanto RH, a forma como a gente contrata hoje, a gente vai ficar com essa dor eternamente. Antigamente, logo uns 15 anos atrás, quando eu comecei no RH, era muito engraçado, porque eu pegava um currículo, Henrique, tinha o telefone da mãe, da avó, da tia, para recado, a pessoa levava pessoalmente numa pastinha. Quem já não fez isso, né? Então você ligava, a pessoa parece que ela já estava esperando a tua ligação, ela atendia, ela falava. Hoje, a gente chama 10 pessoas para uma entrevista para uma área produtiva, 2 respondem. Nossa. Né? A gente tem essa dificuldade. Mas por que também? Aumento dos postos de trabalho e também mudanças dentro dessas posições. Então, hoje, por exemplo, o RH, ele não pode ser mais o cara que está esperando só chegar o currículo. Por muitas vezes, eu me vindo atrás do currículo. Então, vou entrar lá no LinkedIn, vou procurar as pessoas que estão fazendo isso, que estão sendo legais, que estão desempenhando um bom trabalho. A gente precisa ter esse olhar hunter. Mas poxa, Marcos, é uma mão de obra produtiva. Como que eu acho essas pessoas? Postos de trabalho tem. Então, a gente precisa ir atrás dessas pessoas. Onde elas estão fazendo? A gente precisa ter um conhecimento social. A Natura fez uma ação recentemente, nem sei se eu posso falar Natura aqui, né? Mas ela fez... Mas ela fez eu participei de um evento e vi a apresentação da diretora de RH de lá, e ela tá fazendo um trabalho muito legal. Então, ela foi entender as consultoras que ela tinha numa determinada região do Brasil. Ao entender essa realidade, ela percebeu que existia uma lacuna ali de dificuldade de não ter condições de trabalho. Então, por que não montar uma unidade ali? Por que não criar esses postos de trabalho ali? Então, a gente precisa ter uma perspectiva social do que está acontecendo. Então, primeiro, por que eu não estou conseguindo contratar? É um trabalho difícil? Eu estou dando as condições de trabalho que são exigidas? Ok, eu tenho estereótipos no meu processo de contratação? E eu falo de uma coisa que eu vivi, Henrique. Não é na Aquarela, foi numa planta fabril que eu prestei uma consultoria há um tempo atrás. A gente tinha uma demanda de contratação muito difícil, porque exigia um trabalho confinado, era uma indústria, era um trabalho exaustivo e a gente não conseguia, não parava. Rotatividade altíssima e a gente não tinha mais onde fazer. Feirão de emprego, não tinha mais o que fazer. E aí eu fui olhar o perfil da contratação, a gente só contratava homem. Porque alguém entendeu em algum momento da vida que é só o homem que o homem conseguiria fazer isso. Tem mulher que é tão, né, forte quanto. Opa! Então a gente tem que olhar para habilidade. Então eu preciso de pessoas que tenham condição física para aguentar esse trabalho. Aí você mudou. E eu preciso também de uma jornada de trabalho que faça sentido para aquele trabalho. Não adianta eu falar que ele vai trabalhar 12 horas, porque não vai. E aí, devagarzinho, a gente foi dando o nosso jeitinho brasileiro, a gente foi colocando mulheres, e quando eu terminei esse projeto, a gente conseguiu reduzir a nossa rotatividade, porque a gente começou a contratar mulheres. Olha. E assim, era um perfil muito específico. Eram mulheres, mãe solo, então assim, tinha várias características que nos deram acesso a uma mina de ouro, um público mulher que funcionava. Aguenta mais as pontas? Segura mais? Pergunta polêmica. Hã? Pergunta polêmica. Eu acho que, olhando pra habilidade, eu acho que tem mulher que aguenta muito mais ponta que homem. Até porque é multitarefa, né, meu filho? Então, assim, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida de tudo. A van tá... feliz aqui. Cara, não adianta competir. Ela já chega no trabalho na autorrealização, né? É igual o cara que treina às 5 horas da manhã.
Ele já chega no trabalho no gás. Hoje eu andei, hein? Ah, parabéns. 8 Eu tô quilômetros, ficando... Ai, 8 quilômetros. mas tá melhor que eu. Andei, mas andei. Não corri, mas andei. Não, mas a gente começa assim, melhorando, tô andando. melhorando. É isso. É isso. Muito bom. Eu falo isso porque a gente conversa com pessoas e fala assim: ah, aconteceu isso. O homem já manda para aquele lugar. A mulher, ela pensa, ela acho que ela é mais calma. A também. resiliência. Agora eu não tô mais nesse rolê, não. Agora eu não tô mais calma, não. É de idade em idade. Chega a idade que a pessoa passa, o limite já chega ali, você já não aguenta mais. Você prefere a sua paz e mandar o outro. É isso. Também faz parte, também é terapêutico fazer isso. Outro ponto aqui. O salário ainda é fator de atração? Ou é mais benefício hoje em dia? Então. Os benefícios. Não é tão salário, mas eu dou um VR melhor, eu dou um PLR. Um dado importante. Hoje, o que assim, esse dado é recente que eu tive acesso a uma pesquisa e depois, se quiser, eu mando aí e compartilho com quem quiser. Mas hoje, as pessoas estão abandonando as empresas, não é por salário e não é por benefício. Elas se demitem. E também não é por, às vezes, não amar aquela empresa ou aquela marca. Elas se demitem por causa da liderança, acredita? Olha só. Então, o salário não é mais... É um ponto importante. Ele pode ser um processo de atrair as pessoas. Putz, tem esse salário. Mas não retém. Vou lá. Mas não retém. É liderança. Se eu confio na pessoa que tá me liderando, eu fico. Às vezes até que o salário não seja tão interessante, mas eu vejo o crescimento. Cara, exato. Me ajuda nisso, eu tô melhorando aqui. Exato. Então a galera hoje, ela se demite da liderança. Então as empresas precisam formar bons líderes. Bons líderes. Para poder reter a galera. E é difícil, porque dentro da nossa cultura relacional, o que normalmente acontece? No fluxo tradicional de qualquer empresa, vamos pensar no Brasil, tá? O que normalmente acontece? O cara é tão bom tecnicamente, e eu confio tanto nele que eu promovo ele a líder. Só que eu também não ensino pra ele como que... Eu falo assim, cara, aqui tá um carro automático, se vira pra dirigir ele. Mas ele não é líder. Mas ele não sabe ainda, então eu preciso formá-lo, né? Eu preciso ensinar pra ele, tá claro pra ele que ele tem que chamar aquela pessoa pra conversar? Ou ele tá claro pra ele que o objetivo dele dentro da organização, que o plus a mais que ele tem no salário é justamente pra fazer esse trabalho? Ou ele só dá tarefinha pro todo mundo? Tarefinha, cobra a tarefinha e segue. E chicote. Vamos abolir o chicote, hein, gente? Pelo amor de Deus, acabou essa fase. Acabou. E por que tem empresas que atraem mais talentos que outras? Cara, eu acredito que as empresas que deixam muito claro o propósito delas de existirem e mostram esse valor agregado à cultura, ao resultado, né? Uma cultura de alta performance, elas vão atrair muito mais. Você tem vontade de ir para aquele ambiente, né? É como ir qual que é o critério que você usa para ir num restaurante? Qual é o critério que você usa para escolher uma coisa? Não é aquilo agradável? Você se sente atraído. Você se sente atraído, você vai querer aquilo, né? Então eu acho que hoje um fator determinante é isso, né? Empresas que contratam o Henrique para fazer uma assessoria de imprensa, né? Legal. Como que o RH pode... Essa é uma pergunta bacana também que eu anotei aqui. Como que o RH pode impactar os resultados do teu negócio, do negócio do empresário? Cara, o RH tem que entender do negócio. Isso é uma coisa que eu me cobro bastante, de tentar entender o negócio. Porque quando a gente é muito focado em entender sobre pessoas, às vezes a gente entra no hiperfoco e a gente deixa de saber como que a gente lê uma DRE, a gente deixa de entender o quanto daquela folha de pagamento. Cara, o RH a gente tem o maior custo da empresa muitas vezes, né? A gente é dono do maior custo. Não é só contratar e demitir, né, o RH? Não, a folha de pagamento, cara, ela pesa numa política de benefícios, pesa. Qual que é o regime de tributação dessa empresa? Como que eu vou organizar a minha folha de pagamento para que ela tenha lucro? Porque o objetivo de uma área de pessoas existir é que ela dê resultado para o negócio, né? Se não der resultado para o negócio, aí a gente vira o RH festinha. Então a gente comemora, a gente fica assistencialista, a gente entrega aparentemente um valor, mas aquilo não paga a conta, né? Então
Eu acho que o RH como parceiro de negócio, a gente precisa entender do negócio, entender qual é o objetivo do negócio, entender o que é importante, quais são os valores para aquele negócio funcionar, e aí sim criar estratégias para que a gente ajude esse empreendedor a alcançar o resultado com as pessoas, porque não tem como a gente chegar no resultado sozinho, né? Sim. Inteligência artificial já chegou no RH? Muito. Não consigo mais imaginar como seria. Você sabe, Henrique, que agora a gente teve uma atualização que antigamente a gente falava assim, na pandemia, né? Tem o regime de trabalho presencial e tem o híbrido, que é os dois. Hoje, híbrido é também a gente ter um trabalho no qual a gente trabalha da forma tradicional, mas a gente também agrega uma inteligência artificial. Henrique, com a inteligência artificial, processos que eu tinha antes, que eu demorava muito tempo, por exemplo, aplicar uma avaliação de desempenho, que a gente contratava uma ferramenta, aí antigamente a gente tinha que ler todas as respostas, identificar os vieses que poderiam ter sido aplicados naquelas respostas daquela avaliação de desempenho. E faz entrega. Perfeito. Então, veio para ficar e veio para a gente ajudar a cuidar melhor das pessoas. A gente ser mais preditivo. Coisas que, humanamente, a gente não conseguiria pensar tão rápido. Como, por exemplo, Marcos, chame o João para conversar na quarta-feira, 3 horas da tarde. Por quê? Porque ele já cruzou, ele já entendeu que pessoas com X tempo de empresa, normalmente nessa época, elas se desmotivam. Então, a gente consegue ser mais preditivo, a gente consegue estar um passo à frente. Tem isso também. Lógico. Em determinado época, a gente fica um pouquinho mais desmotivado. Total. Mas se você for um RH que consegue olhar os dados... Quando será que eu fico, Van? A gente precisa saber. Quando aparece haters. Quando aparece haters que falam do salame que eu fiz. Gente, não, absurdo isso, hein? O Marcos, o que é People Analytics? É justamente isso, Henrique. O People Analytics são as ferramentas que a gente tem para entender as nossas pessoas. Então, quem que é o público dessa empresa? É mais homem, é mais mulher? Quais são os públicos que eu tenho? Que vocês no marketing chamam de personas, né? Persona. Quem são essas personas? A política de recompensa, salário, benefício, ela atende esse público? Porque assim... Como empresário, você pode pensar num benefício legal. Como RH, eu também posso pensar num benefício legal, mas isso vai de fato fazer diferença na vida das pessoas? Para eu conseguir fazer diferença, eu preciso conhecer. Então, o People Analytics é uma área dentro do RH que a gente consegue entender quais são os padrões, quem são as nossas pessoas, o que elas gostam, o que elas não gostam e como que a gente vai desenvolver elas, né? Trabalhar com elas. Exato. Tirar o melhor delas também. Exato. Poder ajudar no que... elas precisam, né? E responder aquela questão do começo, que é trazer mais lucro pro negócio. Que legal. Porque se a gente não pensar nisso... Porque se ficar, né? Não faz sentido existir. Aí por isso que teve uma pesquisa também que saiu recentemente dos RHs, dos CEOs demitindo RHs inteiros, times de RHs inteiros, porque falavam, poxa, esse time não tá trazendo resultado. Mas é justamente por isso, porque se a gente não tiver muito claro quem são as pessoas e o quanto isso está atrelado à estratégia do negócio, não faz sentido a gente existir na companhia, né? Sim. Agora, você vai falar ali para aquela câmera ali, para câmera da verdade, né, Van? Câmera da verdade, Quais competências? Porque tem quem tá assistindo a gente também tá nas plataformas de áudio, tá? Sim. Estamos no Spotify, então não é só mais vídeo aqui. Quais competências serão mais valorizadas nos próximos anos? Isso é para quem tá vendo a gente, escutando. Pra quem tá assistindo aqui, né? Me encontrei. Aí, Van. Eu acho que as competências... Antigamente a gente valorizava muito a especialidade. Então, se você sabe muito sobre um determinado assunto, você vai crescer na carreira, né? Então, a formação acadêmica básica, isso tudo era muito valorizado. Isso continua valendo. É muito importante a gente ter conhecimentos específicos. Mas hoje, se a gente não tiver conhecimento tecnológico sobre o que a gente está fazendo e não tiver uma aderência à IA e a gente também não buscar ser um profissional multidisciplinar, como por exemplo, me citei como RH aqui,
Se eu ficar olhando, estudando só processo de RH, só coisas que eu gosto, eu não vou conseguir trazer resultado para o negócio. Então, hoje, o nosso maior desafio é a gente não ser mais só um colaborador, um profissional específico, mas a gente estudar especificidades, né? É a gente ser um colaborador que vai ter um conhecimento geral sobre tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia, áreas correlatas. Então, poxa, se eu sou uma pessoa que trabalho na área fiscal de uma empresa, burocrático, né? Mas eu faturo, olho notas fiscais, eu não tiver o conhecimento e não entender o impacto da área de compras, de supply chain, não vai fazer sentido. Ser mais generalista. A gente precisa entender um pouco mais os seus pares de trabalho, né? O que você faz e afeta o outro. O que você pode fazer ali que pode ajudar o outro. Então, não acabou aquela era do tipo, cara, que é a minha área, eu vou ficar dentro dela. A gente precisa ter um conhecimento, pelo menos mínimo, das áreas que é o que você rodeiam. Tá aqui também. Você é um cara de RH, cuida de pessoas, mas está aqui dando uma entrevista, passando Sim, conhecimento. Entendendo. Você manja um pouquinho também de comunicação, ou de tem que entender um pouquinho e também do negócio ao todo, né? Sim, porque senão não faz sentido. E assim, os postos de trabalho agora, eles estão exigindo muito isso. A aderência à tecnologia, a IA, vem para ficar. E depois a gente não pode colocar a culpa na IA. Falar, olha, perdemos postos de trabalho porque a IA roubou. Tá, alguns postos vão se modificar, mas a gente precisa fazer o nosso movimento também. Então vamos estudar tecnologia. Adulto não tem a escolha de não gosto. A gente tem que estudar, a gente tem que ver. Né? Fazer o que precisa ser feito. E não é perder para IA, você vai perder o trabalho para quem entende de IA. Exatamente. É isso. Boa, Henrique. Não é? É isso. É isso. Quem estudou IA, sabe, vai pegar o trabalho de vários ali que não estudaram. É isso. E a IA deixa um espaço que eu acho incrível, que é da gente fazer o que só o humano consegue. Entende? Então, assim, o tempo que eu perdia numa avaliação de desempenho para analisar e tabular todos esses dados, agora, esse mesmo tempo que eu dedicava para isso, agora eu dedico numa devolutiva mais profunda, em desenhar um plano de ação que ela não faz. Aí ela não conversa. E aí a gente não vem aqui da entrevista. Não né? não vem. E aí o que acontece? Aí eu tenho tempo para fazer segurança psicológica, né? Aí fica mais fácil fazer segurança psicológica, porque eu consigo ter tempo de sentar com as pessoas, ouvir, conhecer elas. Sim. Marcos, estamos terminando o nosso podcast, mas para encerrar, eu queria que você também mandasse ali um recado pessoal. Qual que é o maior desafio da gestão de pessoas atualmente? Eu acho que o maior desafio da gestão de pessoas hoje é a gente pensar em estudar, entregar o nosso melhor resultado para o time, né? E em contrapartida entender que quem vai cuidar de você, quem que cuida do gestor, né? Quem que cuida do gestor? Porque assim, é muito fácil a gente falar, cara, você tem que cuidar das pessoas, você tem que ouvir. Alguém cuida de você? Alguém te ouve? Não necessariamente esse espaço vai acontecer. Então é a gente buscar ali uma terapia psicológica pra gente se conhecer, investir no autoconhecimento, ter tempos ali de conversar com pares de outras áreas. Às vezes a gente fica muito preso. Eu gosto muito de participar dos grupos de RHs. Justamente por isso, porque a gente fica muito preso dentro da nossa realidade e a gente deixa de olhar o que está acontecendo do lado de fora que pode ser legal. Compartilhar. Exato. Precisa compartilhar. Beber também em outras águas. Ali, exatamente. Porque às vezes você está fazendo uma coisa que você acha incrível, aí você vai conversar com um colega e ele faz uma coisa... Putz, ele encontra um caminho muito mais fácil. Então eu acho que o maior desafio da gestão de pessoas hoje é a gente conseguir segurar todos esses pratinhos e ter entender da estratégia do negócio. Legal. Marcos, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, papo. Foi demais. Vamos marcar outras vezes. Com certeza. Obrigado. Gratidão, Henrique. Gente, valeu, até a próxima.